Então eu vou trabalhar um pouco com vocês, né, a questão de inteligência, espiritualidade e humor. E graças a Deus que é num ambiente desse. Porque se eu falasse inteligência, humor e espiritualidade dentro de uma igreja, estariam expulsando o Satanás de mim. Ok? Então eu preciso que você entenda uma coisa. Se nós vamos falar de espiritualidade, é isso que eu vou falar, usando a sua espiritualidade com inteligência e com humor. Eu preciso entender algumas coisas segundo valores bíblicos, ok? Que aqui, no ambiente que estamos, pode não ser uma verdade absoluta para todo mundo, e eu tenho que respeitar isso, certo? O que eu aprendi? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: todo corpo, alma e espírito deve se conservar irrepreensível para a volta de Jesus. Esse é um texto que traz uma explicação muito explícita do que é uma pessoa. O que é uma pessoa? Uma pessoa é um recipiente que contém um corpo, e como corpo ela tem necessidades humanas, materiais, que precisam ser supridas. Sim ou não? Sim. Só que essa pessoa, além de um corpo, ela também tem uma alma. E como alma, ela tem necessidades emocionais, certo? Que precisam ser supridas. E ela também é um espírito. E como o espírito tem necessidades espirituais. Se eu entender que as pessoas que vão passar pela minha vida, seja ela minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, meus vizinhos, meu patrão, meu funcionário, meus, ou amigos, aqueles que caminham comigo na mesma comunidade de fé, eles contêm um corpo, uma alma e um espírito. Isso me facilita entender quando essa pessoa estiver reagindo. As reações das pessoas têm 3 fontes de origens. São reações que podem ter base física, humana, necessidades materiais. Tem comportamentos e reações que trazem consigo necessidades e expõem dores emocionais, e tem situações que irão acontecer que nos mostram necessidades espirituais. Quem já não viu um filho que tem de tudo, ter um comportamento ruim? Você conhece alguém assim? Pois é, eu pergunto, tem de tudo para quem? Uma pessoa que tem tudo, ela tem coisas para satisfazer seu corpo, ela tem coisas para satisfazer sua alma, e ela tem coisas para satisfazer seu... Só que quando nós olhamos por exemplo, um filho rebelde, o que a gente pensa? Esse menino estuda num bom colégio, isso mora numa casa boa, come do bom e do melhor, o telefone dele é o smartphone de última geração, esse menino viaja para o exterior 2 vezes por ano. O que esse menino quer mais? Para o corpo, nada. Mas ele deve estar reclamando com a alma, querendo atenção, carinho, cuidado, mamãe, papai. E ele pode revelar isso através de comportamento. Nós temos que entender uma coisa simples. O que é inteligência? Vamos aqui a grosso modo, né? Inteligência é a capacidade que eu tenho de aprender. O que é cultura? É a quantidade de informação que eu tenho armazenada. E o que é sabedoria? É a qualidade de vida, é como eu uso a minha inteligência com a minha cultura para tornar a minha vida e a do outro melhor. Nós acabamos de ouvir isso aqui. Uma vida não faz sentido se eu só sei ensinar aquilo que eu não pratico. Isso é hipocrisia. Primeiro tem que se cumprir em mim, até porque nós estamos falando de coisas espirituais. E no mundo espiritual,
o que vale é o que fazemos no físico, é Ele que nos empodera. Nós recebemos poder do que vivemos para mover aquilo que não vemos. É um estilo de vida. Então, o que eu tenho chamado as pessoas é o seguinte: segundo a Bíblia, e eu vou usar sempre ela como parâmetro, me perdoe, mas ela diz que existe o reino dos céus, que é um local para onde nós vamos. É para lá que nós estamos a fim de ir. Tem alguém aqui que indo para o inferno, querendo ir para o inferno? Levanta a mão. Não, né? Tem gente que sabe aqui que vai para o inferno meio sem querer? Levanta a mão. Sabe não, né? Pois é, eu vim te dar notícia ruim também. Já está chegando o finalzinho, melhor você já recebeu. Quem sabe que para ir para o inferno não tem necessidade de fé? Pois é, querido. Ah, pastor, isso é uma alegoria. Sim, pode ser para tu. Eu estou falando o que eu acredito. Como disse o Leandro quando subiu aqui, isso aqui é maravilhoso. Certo? Essas informações que chegam para vocês, depois vocês pegam tudo. E o Espírito que está direcionando, te direciona para o seu coração. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, com esse linguajar já estou transformando até você em crente. Estou brincando, viu? Segundo a Bíblia, o céu, ou o reino dos céus, é para onde vamos. E o reino de Deus é o que vamos trazer. Segundo a Bíblia, eu vivo o reino de Deus aqui na terra, e com o reino de Deus, eu pretendo encontrar o reino dos céus. O que me fez aceitar estar aqui com vocês foi a proposta de levar as pessoas a melhorar sua vida, a trazer para si um comportamento que a ensine a utilizar, certo, a espiritualidade de uma forma inteligente, de uma forma que faça com que você estabeleça não apenas o aprendizado, porque segundo o apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante. Ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não, mas o mal que eu não quero, este. E nós aprendemos uma coisa seríssima nesse texto, sabe o que é? Ele não diz que não sabe fazer o bem. Ele diz: o bem que eu sei como se deve fazer, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ou seja, não me basta saber, estar ferramentado com tudo aquilo que você está recebendo durante todo este evento. Não lhe basta querer, porque querer e saber é a base, mas o maior fundamento é como eu vou colocar em prática aquilo que eu quero e aquilo que eu sei. Eu trabalho com família, e todo mundo aqui, você quer ver? Olha só como é que o negócio é interessante. Não vou para essa área não, porque às vezes eu me perco, e quando eu vejo eu estou sempre falando de família. Você quer ver? Duas coisas, tem muitas mulheres aqui, levanta a mão só as mulheres. Isso, abaixa a mão. Duas coisas fazem um homem feliz: comida e sexo. Você é sábia para entender isso? Você é espiritual para entender isso? Então repita comigo: o que que faz um homem feliz? O que que faz um homem feliz? O que que faz um homem feliz? Quando a senhora briga com seu marido, quais são as duas primeiras coisas que a senhora para de fazer? Você consegue entender? O grande problema da história da nossa caminhada, e eu vou usar a Bíblia com força. Profeta Jeremias, você não sabe nem quem é, mas tá joia. É só eu falar. De onde eu venho falar, dizer onde está, já empodera o momento. Profeta Jeremias diz assim: eu bem sei
Os pensamentos que tenho a respeito de vós, e eles são pensamentos de paz e não de mal, para que lhe dê o fim que desejais. Olha o que Deus está dizendo: eu penso coisas boas a seu respeito, para que você tenha um fim extraordinário, uma vida sensacional, algo fantástico. Eu já vi muita gente falando mal de eventos como esse, que promove esse pensamento. Tem que promover mesmo, porque a gente está com uma mentalidade que é cabeça de rolinha. Um povo que acha que vem nesse mundo para sofrer. Aí pode ter um crente aí dizendo: pastor, mas a Bíblia diz, no mundo tereis? Sim, mas a Bíblia também diz, Jesus disse: eu vim para que tenham, e a tenham em... Então presta atenção, na vida tem sofrimento, e a vida também tem vida, sim ou não? Sim. O que é abundante? E o sofrimento? Pontual. A vida é abundante. Eu não estou falando que você não tem que sofrer. Sofrimento faz parte da nossa história. Só que, segundo a Bíblia, a vida é abundante. E o sofrimento? Lá uma vez ou outra. Ô pastor, eu estou vivendo uma vida de sofrimento e tendo vida lá uma vez ou outra. Tu trocou a tomada. Inverte a polaridade, porque esse estilo de vida, ele está complicado. Ok? Não estou livrando ninguém do sofrimento, não. No mundo tereis, mas mais do que aflição, você vai ter muita vida e pouca... Me ajude aí, muita e pouca, muita e pouca, muita. A proposta é que você viva em abundância e sofra em doses homeopáticas. Isso aqui é maneiro. É isso que é legal. Hoje eu vejo gente, não se prepara, não estuda, não mantém conexões, porque não basta só estudar não, filho. Eu conheço assim de gente que estudou pouco e está se dando bem na vida por causa de uma coisinha simples chamada network. A rede de relacionamento. E quando tu olha esse miserável que tem uma capacidade inferior à sua, e vê ele numa posição pior que a sua, você fala: Deus é injusto. Porque Deus abençoou ele e não me abençoou? Não, querido. Você que estudou demais esqueceu de estabelecer conexões. Você sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa de relacionamento. Eu vim de uma conferência agora em Stanford, nos Estados Unidos, por causa de relacionamento. A vida é feita de relacionar isso. A Bíblia conta uma história muito legal. Pedro está preso. 16 guardas tomam conta dele. 2 estão algemados. Quando, na casa de uma turma que Pedro tem conexões, uma mulher chamada Maria, mãe de João Marco, ela está orando com um grupo. Orando, intercedendo. Para alguns diria rezando, outros meditando. Sei lá, o que você vai botar nisso aí? What? Encaixa na sua verdade. Ok? Sei que eu vou apanhar mesmo depois. Já estou acostumado. Então, Pedro tem uma conexão com as mulheres maneira. Não são líderes de facção. Entendeu? Não pertence ao movimento do ETA, do isso. Não. É uma mulher maneira que tem joelho para clamar o céu. Você tem que ter conexão com gente que está ligada com Deus. Seus relacionamentos têm que ter joelho dobrado, às vezes na madrugada, orando por você, intercedendo. E isso não tira de você, isso não tira de você a responsabilidade de se dedicar, de trabalhar, de estabelecer conexão. Isso tudo é responsabilidade sua. O Pedro está preso, sim ou não? Isso. E tem oração lá para ele, sim ou não? Pois é, naquela oração diz a Bíblia que Deus mandou um anjo lá na prisão. O anjo chegou lá, acordou Pedro e falou: Pedro, acorda aí, meu filho. Pega a sua capa e a sandalinha, um alvará de soltura, um habeas corpus, vindo dos céus, veio tirar você.
Pedro achou que estava dormindo, começa a andar com o anjo, passou pelos soldados que estão dormindo, de repente a porta da prisão se abre, ele anda um pouquinho, o texto diz que o anjo foi embora e Pedro ficou sozinho. Aí ele acordou e falou, caramba, estou solto mesmo. E sai correndo para casa onde tinha oração. Quando ele chega lá, ele chama na porta, uma menina veio atender. Quando ela vê que é Pedro, fica tão assustado que não abre. Sai correndo lá para dentro e diz, Pedro está lá na porta. E o coitado do Pedro, exposto a ser preso de novo. Porque uma menina não abriu a... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Pedro está saindo da prisão, a porta da prisão abriu para ele, sim ou não? Sim ou não? Mas a porta da casa de Maria, mãe de João Marco, abriu para ele? Não. A porta da prisão abriu para ele? Sim. Não. Não, a porta da prisão abriu para o anjo que estava com ele. Quando ele chega na casa de Maria, mãe de João Marco, o anjo não está mais com ele. O que indica? Quando você anda com gente que abre porta, sua vida muda. Você tem que andar com gente que abre portas para você. Está aqui, ó, Marquinhos sabe, eu não posso. Nós podemos ter divergência em diversas áreas da nossa vida. Mas uma coisa é certa, eu estou aqui por causa de influência. Um dia esse moço semeou na minha vida. E eu vou ser grato a ele pelo resto da minha vida. Eu não sou nenhum tolo de entender por onde passei. Então o que a Bíblia me inspira? A viver o extraordinário com inteligência. Vamos imaginar dois religiosos, ok? Um da quimbanda e um crente fazendo a prova do Enem. O menino da quimbanda lá estudou pra caramba, estudou. Pensa num garoto que não foi à praia, não foi ao cinema, não viu Netflix, não olhou o Instagram, não postou nada, porque estava lá, está branquinho, nem sal pegou. Mas ele a religião dele é quimbanda. E vamos imaginar agora, na nossa visão de um país, não é? Cristão, vamos imaginar um crente fervoroso, oh meu Deus, cheio de Deus, lê a Bíblia pra caramba, medita, vai no trabalho de oração, frequenta os cultos, porém, esqueceu de estudar. Aí vai fazer a prova, os dois. Aí o moço aqui, o menino aqui, né? Senhor, meu Deus, tua palavra me diz que o Senhor faz lembrar. É porque o cara conhece a palavra, ele lê, ele só esqueceu de uma coisa básica. Se preparar para um desafio que não tinha a ver com uma oração. Pelo menos não tinha naquele momento. Se os dois chegam num ambiente em pé de igualdade, aí eu acredito que a mão de Deus favorece aquele que anda com Deus em fidelidade. Mas sabe qual é o grande problema dessa vida espiritual? É que a Bíblia diz que nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele. E nós nos esquecemos que a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. O grande problema é, a gente planta o que quer, mas esquece na hora de colher. Eu não merecia isso. Mas você plantou. Ah, mas eu não plantei. Então, isso não é colheita. Isso é prova, fica tranquilo. Prova, Deus está contigo nela e vai te fortalecer para colher. O problema é que as pessoas, por exemplo, casam com a pessoa errada e diz que a sogra é cruz. A sogra nasceu depois de você casar? Ah, a serpente estava lá antes. Quando nós olhamos para isso, o que eu vejo? Uma escolha com resultados mas emocionalmente vai me doer demais dizer que eu cometi um erro. Então eu boto na conta de alguém. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. É mais ou menos assim. O desafio hoje de estabelecer um estilo de vida
para muitas pessoas está no que elas sabem, mas encontram dificuldades de fazer. E aí eu achei fantástico a ministração anterior, que fala dos traumas, das dificuldades, dos abusos, das crises, do caos por onde passamos, e que certamente deixaram em muitos de nós marcas, e deixaram mesmo. E você pode pensar assim: eu também fui abusado e não tive marca nenhuma. Glória a Deus. Tem gente que passa ileso, mas tem gente que não passa. Tem gente que fica marcado com dor. Não dá mais para segurar. Explode o coração. Tá assim o coração? Entender que as minhas escolhas geram os resultados futuros. E eu nunca fiz o que eu vou fazer aqui agora. Eu separei os momentos para falar sobre isso. Não na intensidade do que eu vou falar, até porque eu estava me preparando para este evento quando eu lembrei de algumas coisas. Meu pai se casou 8 vezes e me deram para 5 famílias diferentes. Eu trocava de família, porque as pessoas não gostavam de mim, porque eu tinha um comportamento que não seguia um padrão, até porque ele não existia. Eu era criado no lugar que era permitido falar uma palavra, mas se eu falasse aquela palavra na outra casa, eles me mandavam embora. Então eu já não sabia mais como me comportar. Vai para aqui, vai para lá, certo? Vi os outros ter roupa. Eu descobri que o pobre não troca de roupa, é a roupa que toca de pobre. Porque era de um pobre para o outro. E eu lembro que eu ganhava a roupa dos outros. Certo, sério. E vendo aquilo criado naquele ambiente, eu fiquei lerdo. Lerdo. Certo? Por quê? Porque eu não sabia, eu não podia ser proativo. Era perigoso agir num ambiente movediço como aquele. Certo? Se eu fizesse alguma coisa, podia ir embora. Se não fizesse, também ia. Então o que eu faço? Tudo que eu fizer pode ser usado contra mim. Parecia que eu estava fazendo curso de direito. Eu ouvi tanta coisa. Palavras da minha época, por exemplo, para um lerdo. Você foi feito nas coxas. Quem é da época dessa frase, levanta a mão. Você está velho, hein? Ô menino lerdo! Eu não era lerdo, não. Eu só tinha medo de reagir. Fui crescendo naquele ambiente, também sofri tentativas de abuso dos meninos maiores, abusos não apenas físicos, mas também emocionais. Ver os outros terem, e o pior de tudo, pior ou melhor, não sei, depende da ótica, certo? Você pode olhar para um ângulo positivo ou negativo. Me colocaram num colégio, né, católico e muito, né, bom, onde estudava filhos de pessoas que tinham uma condição legal. Eu fui estudar lá, e aí eu descobri a bênção do uniforme. Pensa num troço abençoador, é uniforme, porque ele não define classe. O que chute era que chute, para pobre, para rico. Era ou não era legal? Isso, aquela saia azul, aquela calça de tergal, era maneiro, mas muito legal. Eu amava a escola, até porque fui muito bem instruído lá. Até que tinha as festas.
E no dia das festas, pensa numa escola desgraçada para machucar a gente. Porque os meninos, filhos dos ricos, iam com aquele tênis maneiro e eu, que chute. Bamba, Você lembra disso? Pois é. Os meninos chegavam de carro que o pai trazia para deixar na porta. E a gente ia de quê? Ônibus. Quando não ia a pé. Porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Numa raiva. Eu lembro. Eu era louco por um short Adidas. Louco. Aí tinha uma feira lá perto de casa. E eu fui. Eu vi o short Adidas. Falei com a minha tia, ela falou, não vende isso na feira. Eu falei, vende. Nessa época eu morava com ela, ela me arrumou um dinheiro, eu fui lá e comprei. Comprei, mas pensa num cara que veio feliz para casa. Quando eu botei o short, mostrei para minha prima, ela falou assim, ô Cláudio, isso aí está escrito Adibas. Eu queria tanto ver o Adidas, que eu esqueci que o D estava virado, virou B. Não aplaude, não! Senão vai me machucar mais. E eu, indignado com aquele short azul, eu lembro como se fosse hoje, coisa de gente velha, né? Que fala assim. E eu falei assim, eu vou usar isso assim mesmo. E se alguém ficar olhando muito, eu coço assim, ó. Aí dá uma distorção, o pessoal não vai notar, né? Essa era a minha estratégia. Pô, menino, eu usei 3 vezes sem lavar, lavou, saiu 3 letras e as outras não saía de jeito nenhum. Hoje eu vejo as pessoas falar de bullying. Menino, na minha época, bullying era um troço de fazer café, é ou não é verdade? Não estou menosprezando a dor, não. Eu estou dizendo que a nossa geração soube conviver de forma muito mais digna. É ou não é? Cabelo de fogo, cabeção, perna longa, cascão dumbo, orelhão, rolha de poço, baleia. Ninguém virou serial killer. Não lembro ninguém entrando na escola matando os outros. Não lembro. Você está rindo? Mas é sério. Não estou desfazendo da dor das pessoas, não. Eu estou dizendo que nós fomos treinados em cavernas. E nas cavernas que nos treinaram, nos transformaram em guerreiros. O problema é que nós que fomos treinados em cavernas, construímos palácios e criamos nossos filhos em palácios. E palácios não formam guerreiros, formam príncipes, princesas, que não sabem viver com coisas insignificantes, sim ou não? Aliás, a maioria de nossos filhos em nossas casas hoje não são moradores, são hóspedes. Está lá para comer, beber e dormir, manda fazer alguma coisa. Reclama, te mostra o carnê da mensalidade que paga para morar lá. Foi nesse ambiente, eu não sei, sabe, o porquê, talvez eu ainda vá descobrir antes do final dessa mensagem, o porquê falar isso aqui, porque não era isso, sabe, até peço perdão, amigo, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Aí, eu fiquei garoto, doido para namorar. Doido, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha entrado. Igreja católica, eu ia só assim na missa do galo. Meu tio, esse negócio de espiritismo, tinha medo. Era muito doido a minha vida. Doido para namorar, doido para namorar, doido para namorar. Mas era ruim. Porque quem é que ia namorar um menino? De que chute? Short Adibas. Aí, para aliviar meu ego, quando alguém perguntava, Cláudio, está namorando? Eu falava, eu quero é estudar. Defesa do ego. Eu quero estudar, nem penso nisso agora, mas a boca já estava dormente. Eu beijava espelho. Quem aqui já beijou espelho?
Aí, legal, 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 legal. Oh, aleluia. Não estou sozinho. Sim. Você queria namorar e ninguém te queria. Lembra disso? Isso. Era fantástico. Numa dessas casas por onde passei, fui morar com uma tia minha. E lá eu encontrei um livro de Allan Kardec. E comecei a ler aquele livro. Eu nem lembrava disso mais, a não ser há 20 dias atrás. Comecei a ler aquele livro, confesso que não entendia muita coisa, sabe? Mas foi o primeiro contato que eu tive com a religião em si. E passou. Não vi mais aquele livro, não vou lembrar nem o título. Faz tanto tempo. E a vida seguiu. O comportamento continuou, as pessoas não gostavam muito. Aí uma tia minha me disse que minha mãe havia pensado num aborto. E aí que eu fiquei invocado. Depois eu descobri que era mentira, que minha mãe contou a verdade, mas eu vivi mais de 20 anos achando que era verdade, porque nunca tive coragem de perguntar a ela. E eu fiquei com aquilo, ninguém me queria, ninguém me queria. Ninguém me queria. Por que eu nasci se ninguém me queria? Meu pai não queria engravidar minha mãe não queria ficar grávida, minha mãe ficou grávida com 14, me teve com 15, há 50 anos atrás. Pedofilia, estupro. Papai era um humilhante de alto. Parente do Hitler, é ou não é verdade? Pois é, gente. Eu me fiz essa pergunta muitas vezes. Até eu descobri um texto bíblico que diz que Deus me teceu no ventre da minha mãe. E aí eu comecei a descobrir que se meu pai não queria e minha mãe não queria, por que é que eu nasci? Porque Deus queria, porque você e eu não somos planos de homens. Nós somos planos de Deus. Sua mãe sequer foi capaz de saber na hora que ela te engravidou, que o seu pai te engravidou ela. Foi agora. Ela foi descobrir, estava com 1 mês. Você já estava dentro dela e ela nem sabia que mãe desnaturado. Que nem sabe quando você chegou. Que não tinha a ver com ela nem com seu pai, tinha a ver com Deus. E eu comecei a falar, pô, é Deus mesmo, hein? Não. Aí limpando a casa, achei um livro dos Testemunhos de Jeová. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa. Um livro direcionado ao público infanto e juvenil. E eu li aquele livro, peguei aquele livro, nunca tinha pego numa Bíblia. A primeira coisa que eu vi foi um homem, uma mulher e uma maçã. Aquilo me interessou, porque os dois estavam quase pelados. Eu não tinha nada a ver com religião. O que me atraiu foi a nudez dos dois. Você pensa que é só você? Hormônio não aceita Jesus não, rapaz. Hormônio está aí para... Glória a Deus. Se você não tem, peça a Deus. Escute só. E eu comecei a ler aquele negócio. E a história ia mudando de personagem bíblico, e personagem bíblico ia para ali e para cá. Eu devia ter uns 14 anos, dos meus 14 aos 16, ou de 13, não vou saber precisar a idade. Eu li aquele negócio mais de 30 vezes. Toda vez que eu estava arrumando casa, que eu tinha obrigação de arrumar, eu achava o livro, eu li o livro. Eu já estava tão acostumado que eu li o livro em poucas horas. Ia de Gênesis a Apocalipse, só historinhas fundamentais, né, para o público juvenil. E eu li aquilo, o livro sumiu. Minha tia me mandou embora, eu fui para outra casa. E acabou. O tempo passou. Eu arrumei uma namorada. E eu... Pô, aí, valeu. Pô, vocês torceram por mim. Arrumei, hein? Troquei o quichute, troquei, mas usava sapato até furar, nós botava papelão. Quem lembra do papelão no sapato? Quem lembra da mochila feita do saco de arroz de 5 quilos? Lembra, tem gente aí. Quem é que teve piolho? Bicho de pé? Frieira?
Comeu carne mergulhada na banha. Engasgou com bala soft. Bala Juquinha colada no céu da sua boca. Comeu o pirulito chamado Zorro. O biscoitinho Mirabel. Correu do cachorro na rua. A vaca quis pegar você no pasto. Namorou a cabrita na fazenda. Namorou ali. 2 ali, Deixa quieto, isso. Escute aqui. Você pensa que a vida foi dura só para você? A vida foi dura para muita gente que está do seu lado, mas conseguiu sobreviver. E nós não chegaríamos aqui sozinhos, se Deus não estivesse conosco. É ou não é? E aí então, arrumei uma namorada. E eu tinha uma coisa na minha cabeça, como eu fui treinado em lados diferentes, eu não queria 2 coisas na minha vida como mulher. Eu não queria uma mulher que assoviasse. Não me pergunte por quê, eu até hoje não sei, mas eu não gosto de mulher que assovia. Para me casar, a mulher dos outros assovia, a minha que não pode, ok? Se você assoviar, não me incomoda. Mas a minha mulher não assovia. E segundo, crescendo em diversos lares, eu cresci num ambiente que me ensinou que sogra não era um negócio legal. Porque tinha muito conflito. Não estou dizendo que sogra é ruim, estou dizendo que a informação que eu recebi. Conclusão, na minha cabeça eu botei 2 coisas. Mulher para casar comigo, não assovia e não tem mãe. Você acha que eu estou errado? Você acha que eu estou errado? Não. Estou errado por quê? Provavelmente quando você vai fazer a seleção, você usa as suas escolhas. Por que eu não posso usar a minha? Conheci a menina, essa menina na pracinha, tinha sido namorado de um amigo meu, que lugar pequeno, nós reveza, assim. Todo mundo da mesma geração, você namora uma que casa com o outro, outro casa com a de cá. Isso é coisinha de interior. E aí, olha que coisa legal. Cheguei perto dela, começamos a conversar. E eu falei assim, o que você acha desse negócio de mulher assoviar? Ela falou assim, eu não sei assoviar, não. Eu falei, você não sabe assoviar? Era bonita, menina. E não assovia. Aí eu perguntei a ela, como é que vai sua mãe? Aí ela começou a querer chorar e disse, Cláudio, minha mãe morreu. Eu falei, que dó. Poxa. Você não assovia e não tem mãe? Eu me casei em a digníssima esposa. E fomos viver juntos. Na época, eu tinha algumas profissões extremamente relevantes. Eu era pedreiro, motorista e balconista. E mais alguma coisa que eu não lembro assim no currículo. Também com essas 3 qualificações, não preciso falar mais nada. E hoje eu brinco com ela dizendo, nossa, você ganhou na loteria. E ela disse, eu tive visão de águia. E eu falei, você deu uma sorte desgraçada. Fomos viver juntos, em 1992. Eu tive um encontro de fé. Um encontro com Deus. Um Deus que trazia a apresentação de um espírito que seria capaz de entrar na minha mente e me direcionar por um caminho onde eu encontraria um homem que se denominava Filho de Deus, e ele abriria uma porta para que eu pudesse me encontrar com Deus que me teceu no ventre da minha mãe. Era um negócio muito doido. E quando eu me deparei com aquilo, eu não entendi nada, porque coisas espirituais vai para o pneu, para aquilo que nós não podemos pegar. Mas eu comecei a me deparar com coisas que não tinham a ver com a minha emoção, não tinham a ver com o meu corpo,
Não eram coisas físicas nem emocionais. Eu comecei a me aproximar de um livro que começou a fazer sentido para a minha vida. E um livro que começava a me dizer que eu podia chegar em lugares onde nenhum dos meus chegou com a história de José. Um livro que me falava que às vezes para chegar onde eu quero eu não posso continuar andando com pessoas que não conseguem enxergar para onde Deus quer me levar. E às vezes para eu ir eu preciso sair de perto das cabeças que não conseguem enxergar para onde eu estou indo. Eu comecei a me deparar com um livro que começou de uma maneira muito sóbria, muito coerente, me trazer algumas experiências, e eram coisas espirituais, coisas que me faziam usar textos, que me ensinavam como eu ia administrar o meu dinheiro. Começou a me direcionar que dinheiro, ele tem que ser meu, ele tem que abençoar outras pessoas, ele tem que investir no propósito que Deus estava colocando no meu coração. Quando eu comecei a descobrir através disso, que eu precisava ter uma gestão que canalizasse um pouco do que eu tinha para aquilo que Deus, que segundo o livro que eu estava aprendendo, é dono do ouro e da prata. E eu comecei a canalizar isso. Comecei a entender que uma boa parte era generosidade para que eu pudesse ajudar alguém. E a maior parte disso eu iria usar em meu benefício. Eu comecei a entender que aquela mãe que não pôde me criar, e que aquele pai que por muito tempo para mim foi o irresponsável, ele precisava ser honrado e respeitado, e não interessava se ele merecia ou não, porque não estava fazendo para ele, eu estava fazendo para obedecer o Deus que eu estava conhecendo através daquele livro. Aquele rapaz treinado por um homem que se casou 8 vezes, se interessou por uma mulher, que o homem que o treinou não sabia muito bem lidar com o cônjuge. Mas se tem uma coisa que ele não soube na vida inteira, foi ser marido. E eu com a minha vida agitada esses dias, cheguei lá e ele falou, nossa, quase não vem aqui. Eu falei, eu sou casado. E brinquei com ele que eu tenho muita liberdade. Se tivesse ficado com uma das 8, pai, não estaria sozinho. É lógico que eu não estou desonrando ele, pelo amor, que nós temos um nível de intimidade. Hoje eu posso cuidar dele. Glória a Deus. Mas aquele livro, impulsionado pelo conhecimento do Espírito, me ensinou não apenas a escolher uma mulher, mas a cuidar dela. A procurar fazer daquela mulher a mulher mais feliz do mundo. Mesmo eu não tendo muito dinheiro, mesmo eu não sendo muito bonito. Eu também estou falando de mim, não posso diminuir muito. Ok? Fique com esse adjetivo aí na metade do caminho. Aí eu tive meus filhos, dois meninos, Caio e Felipe. E agora eu não fui treinado para criar filho, mas o livro me diz como criar filho. O livro me diz como é que eu escolho minhas amizades. Eu comecei a receber umas informações muito legais desse livro aqui. Esse livro aqui é para protestante, católico, espírita, ateu, à toa. Eu fui pegando aqui e eu comecei a gerar resultados. Os resultados começaram a ser bons. Eu comecei a me aprofundar nele e comecei a mudar a minha vida de uma tal forma
que, como ouvimos aqui antes, a minha vida começou a mudar a vida de outras pessoas. E fui obtendo oportunidades. Digo assim, sorte é o esforço que o preguiçoso não quer fazer para chegar onde deseja. O preguiçoso chama de sorte o seu trabalho, a sua dedicação. E eu comecei a agir e descobri, sabe aquele garoto que era mandado de uma casa para outra? Eu descobri que era perigoso falar, lembra? Lembra? Porque falar me causava prejuízo, então eu fiquei introvertido na minha, observador. Morei em 8 lares diferentes, lembra? Sabe o que era isso? Era Deus falando, vou te dar um ministério de família, aprende por onde você passar. Vou te dar muito conhecimento a respeito de um assunto que você vai tratar lá na frente. Mas comecei trabalhando com jovem. Marquinhos foi meu aluno lá, Lília também. Num tempo da minha caminhada lá, a gente dava aula num galinheiro. Sim. As galinhas tinham ido embora. E o que sobrou no imóvel foi um galinheiro e a gente fazia. E pensa, era maneiro pra caramba, eu me divertia. E ali eu aprendi a falar. E li a Bíblia, comecei a pregar de uma forma engraçada. Pensa como é que o pessoal falava. Palhaço, animador de auditório, não tem conteúdo. Tudo 333. Sabe o que é 333? Meio besta. É os meio besta que nós vamos encontrar pelo caminho. Sim. É porque a Bíblia diz que o número da besta é 6666. Então 333 é meio besta, entendeu? Eu encontrei uns meio besta no caminho que pensa como botar defeito. Dizia o quê? Você não vai chegar, seu palhaço, pregando assim. E pensa, gente, quase que me convenceram. Faltou assim, ó. Eles estabeleceram um modelo e ninguém coloca Deus em caixa, porque Deus faz do jeito que quer, na hora que quer, com quem quer, e não precisa dar satisfação para ninguém. É ou não é? Se Deus usa uma mula, não vai usar eu? Eu ia falar você, mas fiquei com medo de te ofender. Escute só. As pessoas falavam, quem é que já ouviu falar um montão de coisa ruim a meu respeito? Levanta a mão. Ai, olha. Eu também ouvi. Esse dia o cara foi para a internet e falou que eu era o anticristo. Aí eu postei lá na rede, se eu sou o anticristo, você deve ser a besta. Aí ele bloqueou, eu que mais falar comigo, não. Mas aí eu não. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que aprender uma coisinha. Quem já ouviu a história de Davi matando um gigante? Já ouviu? Sim ou não? Sim. É legal? Mas você sabe qual foi o primeiro bicho que Davi matou? Não. Ovelha. Ele era pastor de ovelha. Ele criava ovelha para comer. Então qual foi o primeiro bicho que ele matou? Claro. E depois da ovelha, provavelmente se ele não matou, ele teve que enfrentar o maior inimigo da ovelha. Qual foi? O lobo. E depois do lobo ele enfrentou o urso. E depois do urso ele enfrentou o... E depois do leão ele enfrentou o... Pois é, querido, você quer entrar no cenário matando gigante? Tu não tem história nenhuma, tu não passou por lugar nenhum. Fala para quem está do seu lado assim, quem nasce grande é monstro. A escada ainda é o meio mais seguro de subir, um degrau de cada vez.
Quando nós olhamos, o que eu comecei a ver? Que eu estava fora da caixa, que Deus estava me chamando para fazer um troço que ninguém estava fazendo. Tinha só um pastor, que era pastor Silmar, que também era... E esse pastor, então, me deu um rótulo, não ele, mas as pessoas, de que eu me tornei um cover. Alguém que estava o imitando, e aí me deu vontade de parar. Agora não, agora cheguei no ápice. É melhor eu parar porque, sabe? Mas eu continuei prosseguindo, acreditando que Deus tinha algo para mim. O livro me inspirava, me dizia que eu podia ir além, e eu comecei. Pregando aqui, pregando ali, indo aqui, indo lá, indo acolá, e foi mó barato. Até que Deus me deu a oportunidade de usar o humor fora da igreja. Eu idealizei montar um stand-up. Uma comédiazinha, minha família é uma comédia. E levar umas histórias de família, umas piadinhas. Nada sem reverência a Deus. Um humor limpo. E aí eu fui fazer um evento lá em Brasília, Ulisses Guimarães, 2.800 pessoas sentadas. O cara falou assim: o quê? 2.000? Quem é que vai pagar? Nem se você der dinheiro. Dá 2.800 pessoas. Ai. Eu precisava daquela palavra. Porque eu falei, agora eu vou fazer só de raiva. Eu levo até prejuízo, mas eu faço. Tem que ter tem que ter um motivador? Tem. Eu gosto, porque olha o que é motivação. O camarada, olha como é que isso é importantíssimo. O camarada trabalhava e saía às 11 horas. Para chegar na casa dele, ele precisava, se quisesse chegar mais rápido, passar pelo cemitério. Ele muito medroso. Para não passar, tinha que dar uma volta de quase meia hora. E ele passava. Até que um dia, quando ele vai passar, já eram umas 11h30, a porta do cemitério está fechada, o portão. Ele falou, não vou dar a volta não, eu vou pular. O que ele não sabia é que do outro lado do muro tinham feito uma cova funda. E quando ele pulou, ele caiu dentro da cova. Caiu dentro da cova. E está lá, tentou sair, esperou um pouquinho para os olhos dele se adaptar. Mas se adaptou, ele olhou, o barranco era alto. Tentou, esbarrancou, ele falou, não tem outro jeito. Eu vou sentar aqui no fundo dessa cova. Se eu gritar aqui agora, ninguém vai vir. Quase meia-noite. Quem é que vai vir aqui no cemitério? Me tira daqui, me tira daqui. Sai daí. Sentou num cantinho e está lá quietinho. Quando de repente outras pessoas também faziam a mesma rota. O indivíduo muito mais medroso do que ele também vem. Forçou o portão, nada. Ele falou, vou pular o muro. Pulou o muro, caiu dentro da cova. Bem mais medroso que o primeiro. Começou já a emitir sons agonizantes, tentando sair. Não dava para sair. Mas o movimento dele acordou o rapaz que estava no canto da cova. Então, tentando acalmá-lo, o rapaz disse, cara, não dá para sair não. Menino! Pensa na maneira fácil que o cara saiu do buraco. Porque às vezes para sair do buraco você só precisa de uma motivação. Ok? Com certeza.
Você está sendo muito motivado a sair do seu. Eu fiz o evento no Ulisses Guimarães. 2 sessões de 2.800 pessoas e 1.500 ficou do lado de fora porque não podia entrar. E eu comecei a aprender a responsabilidade que Deus estava me dando. Há 15 dias atrás, eu fui dar uma palestra em Brasília. E o rapaz que me convidou, o bispo, me disse: Cláudio, o presidente mandou avisar que vem no evento no seu horário porque quer te ver e quer te ouvir. Eu falei: hã? Eu acho que convém falar, não é só porque para motivação. A minha preocupação é às vezes onde isso chega fora do contexto. Porque às vezes a gente falando fora do contexto, quando as pessoas isolam, parece uma prepotência. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu nasci em Xerém. Xerém. Feito no 6º dia, depois que Deus estava terminando tudo, já ia descansar. Na hora de ir embora, ele falou: Xerém. E pensa num lugar abençoado. Tem gente de lá aí, ó. Amém? Estamos juntos. Tem gente lá da igreja que eu pastoreio. Aí esses dias o cara falou assim: Cláudio, queria que você viesse a São Paulo. Vamos lá, querido. E que eu queria que você tirasse umas fotos para o meu produto, para fazer propaganda. Eu estava pedindo a Deus um carro blindado. Não é que eu tenho medo de tiro, não. É que eu não sou a prova de bala. São 2 coisas diferentes, né? Ter medo. E ele falou: Cláudio, eu não tenho assim agora dinheiro para te pagar, mas posso te dar esse carro? Eu falei: Senhor, não brinca assim não. Você fica até com vergonha. Um evento como esse, primeiro, tem um propósito importantíssimo: fazer você acreditar em você mesmo. Que ninguém desmereça você. Aprenda uma lição: nesse mundo não tem ninguém melhor que você. Agora esteja você onde estiver, também não tem ninguém pior que você. Aprenda isso. Então descubra quem você é, mas depois descubra quem é Deus, gente. Porque olha, quem anda com Deus tira onda. Eu não sei o que pastor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando de me livrar dos traumas, das lembranças, dos problemas, porque tem gente que tem tanto problema que ele chama problema de problema. Já começa com a língua portuguesa. Tenha você problema. Está precisando de dinheiro, Deus é dono do ouro e da prata. Está precisando de cura, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus da provisão, Ele é Deus, é só isso. E aí eu vou te dar um endereço. Não estou falando de religião. Pelo amor de Deus, longe de mim. Nem pastor sou hoje aqui. Sou um palestrante. Mas vai ler a Bíblia. Eu posso recomendar, posso ou não posso? É isso aí. O Leandro que me trouxe. Perguntei vocês só por... o que vale é a opinião dele. Então você vem nesse mundo para quê? Fala para quem está do seu lado. Sofrer é verbo. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então vai um conselho para você. Nunca conjugue o verbo sofrer na primeira pessoa. Na segunda pode.
Eu não sofro, mas tu sofres. Nós não sofremos, mas vós, eles. Pois é, querido. Eu comecei lendo Kardec. Eu comecei depois a ler Testemunho de Jeová. Eu já li algumas coisas. E também já li e continuo lendo a Bíblia. E eu não vou pedir você para parar de ler o que está lendo. Eu vou pedir a você para começar a ler o que não está lendo. É só isso. No final, quem resolve é o mais forte.